Esta sessão ordinária da Igreja Segunda Turma de Câmaras Reunidas, neste dia 7 de março do ano de 2019. Cumprimento os eminentes pares, doutor procurador, doutor Basílio, os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam bem-vindos. Cumprimento os nossos servidores. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior. O processo 2 PJE, agravo regimental de Silvio Luiz Silva de Moura Leite e turma recursal dos juizados especiais de Banco do Brasil e Petrobras, retirado de pauta a pedido do relator, desembargador Dirceu. O 8 de pauta PJE, regimental de 3 irmãos de engenharia e juiz da 4ª Vara Especializada, retirado de pauta a pedido da doutora relatora desembargadora Antônia. A presidência dos trabalhos, a desembargador Guiomar, para anunciar o julgamento a que se refere. Que número é esse? É só um pedido de preferência, o 2 da geral. Então vamos lá, é o 2 da pauta geral, é um embargo de declaração que figura como embargante Companhia de Bebidas das Américas e embargado Refrigerantes União. A Câmara Julgadora é composta pelo relator, Dr. Gilberto Bussique, primeiro vogal, desembargadora Serli, segundo vogal, Guiomar, terceiro vogal, desembargador Dirceu e quarto vogal, Sebastião Faria. Sou eu. Então tem a palavra a eminente relatora, aliás, o eminente relator, que é a relatora original, acho que mudou, né? Então, Era da Cleucina. isso, agora é o do Gilberto. Doutor Gilberto, Vossa Excelência tem a palavra, então. Senhor presidente, Igreja Turma, trata os embargos de declaração oposto pela Ambev S.A. contra acórdão que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração 4725/2018. A embargante sustenta que o acordo foi contraditório para restabelecer a sentença originária e obscuro entre os fundamentos que motivaram a nova conclusão. Requer o acolhimento dos embargos com a aplicação dos efeitos infringentes para julgar improcedente a ação rescisória. Em resposta, a embargada pugna pela rejeição dos embargos. É o relatório. Voto. O senhor me permite resumir, senhor presidente? É obrigado. A embargante, ela pleiteia efeitos infringentes nos embargos de declaração para modificar efeitos infringentes em embargos de declaração. Como todos aqui participaram do julgamento do primeiro acordo e do segundo acordo, eu estou rejeitando os embargos, direcionando para que a matéria seja discutida em recurso próprio. Essa não divisa no acordo embargado os Isso. defeitos apontados, né? E o pedido tem com efeito infringente por conta dos infringentes atribuídos Isso. a grau precedente. Com voto a desembargadora Serli, Eu vou pedir vista dos autos. eu aguardo, desembargador Dirceu, Também aguardo. desembargador Sebastião. Aguardo. Adiada a conclusão do julgamento, razão do pedido de vista da desembargadora Serli.
Em continuação do julgamento 1 da pauta PJE, ação rescisória de Igor Neves de Carvalho. Acha meu voto aqui, por favor. Desculpe. Autor é Itacir Oss. E o réu Amazônia Máquinas e Implementos. Em sessão pretérita, Sua Excelência, a advogadora relatora Serli, voltou pela improcedência da ação. Eu pedi vista, os demais aguardaram. Então vamos ao meu voto. O autor argumenta que as testemunhas inquiridas em audiência disseram desconhecer os termos do negócio celebrado entre ele e o gerente da ré. Argue, no entanto, que Fábio dos Santos, arrolado por ele próprio, autor, após o trânsito em julgado do acórdão, declarou por meio de escritura pública lavrada no segundo ofício de Matupá, que no caso da colheitadeira adquirida, era necessário que fosse submetida a uma revisão antes da entrega, sem nenhum custo para o adquirente, e que sob dessa condição, pelo gerente da empresa, Ricardo Fernandes Fagundes. E mais, afirmou ter sido orientado pela advogada da empresa a informar que não tinha conhecimento das condições do negócio e que assim procedeu por receio de ser demitido. Rememorado, pelo contrato particular de compra e venda com reserva de domínio e outras avanças, firmado em 27 de nove de 2010, o autor adquiriu uma colheitadeira agrícola marca New Holland, ano de fabricação 2002, por R$240 mil, momento em que pagou 50 mil e parcelou o valor restante em 3 prestações anuais de 63 mil. Na cláusula primeira constou que ela encontrava-se em perfeito estado de conservação e funcionamento e sem garantia. O contrato ainda previa que, tão logo recebida a posse, o comprador tornava-se fiel depositário e a vendedora conquistava o direito de exigir a realização dos reparos por técnicos especializados e previamente aprovados às expensas do comprador. O autor sustenta que pagou o preço integral da venda, mas depois foi acionado judicialmente pela ré por serviços de mão de obra e venda de peças de reposição, referente a uma revisão geral feita no dia 9 de novembro de 2010, um mês e alguns dias depois. O juiz de origem, após reconhecer a existência e a validade do negócio jurídico, bem como a inadimplência do autor, destacando, para tanto, as ordens de serviço números 53, 57, 59 e 62, com menção não só ao fornecimento das peças, mas também à revisão efetuada, que todas elas foram emitidas em nome do autor e por ele assinadas, e ainda o relatório de serviço técnico, além das respectivas notas fiscais das peças e da mão de obra, concluiu pela procedência da ação de cobrança e registrou que as testemunhas não confirmaram o ajuste deu-se na forma arguida pelo autor, que nem mesmo ele, no depoimento pessoal que prestou, esclareceu os requisitos da transação e tampouco soube explicar por que assinou todos aqueles documentos se a revisão era por conta da empresa vendedora. Consignou ainda que se trata de maquinário agrícola, que deve ser revisado no período pré-safra, conforme dito por mecânico inquirido em audiência, que a revisão seria de cunho notoriamente preventivo, de forma que a cláusula primeira da avença não é incompatível com a cobrança, que o autor não produziu nenhuma prova que desconstituísse a documentação apresentada pela empresa credora. O relator do acordo rescindendo, depois de determinar a degravação de todos os depoimentos, rejeitou a preliminar de cessamento de defesa amparada no indeferimento da prova pericial, negou o provimento ao recurso para manter a sentença e destacou que ninguém adquire um maquinário agrícola com mais de 8 anos de uso sem ao menos vê-lo e sem uma avaliação prévia das suas condições gerais e que, por isso, não procede o argumento de que confiava no gerente, já falecido. Da mesma maneira que não tem o direito de posteriormente aduzir que, aspas, a máquina não lhe foi entregue em perfeito estado de conservação e funcionamento, em virtude dos defeitos apresentados após a compra,
como justificativa para eximir-se do pagamento dos consertos efetuados. Fecha aspas. No aresto rescindendo, foi também salientado que o autor não desconstituiu os documentos anexados na inicial pela empresa, tais como as ordens de serviço, nos quais ele, autor, autorizou expressamente a troca de peças e a revisão do maquinário, e nem muito menos foi induzido a erro. Como se vê, mesmo degravada, a prova oral não subsidiou a conclusão do acordo e nem da sentença, e sim a documentação trazida na inicial da ação de cobrança. Logo, independentemente de ter a testemunha Fábio dos Santos, declarado por escritura pública que prestou falso testemunho na instrução do feito originário, e ratificando essa afirmativa na audiência ocorrida na ação rescisória, nem a sentença, nem o acordo rescindendo utilizaram esse fato como fundamento para a solução da lide, até porque ambos estão amparados nos documentos que instruem a petição inicial, os quais, em nenhuma oportunidade, foram rechaçados pelo ora autor, réu na ação de cobrança. Trago doutrina nesse sentido e jurisprudência do STJ, que diz que se o documento não é relevante para autorizar a rescisão, não há outro caminho a seguir a não ser do acompanhar a relatora. Isso é aquele caso que a parte diz o seguinte: essa testemunha teria mentido em juízo, depois prestou uma declaração por escritura pública que instruiu a ação rescisória, e na ação rescisória essa testemunha ratificou: realmente eu não falei porque eu era empregado, tinha medo de perder. Só que a questão não foi decidida sobre a ótica desta prova testemunhal, e sim da prova documental que acompanhou os autos desde a ação de cobrança. Portanto, eu estou de acordo com a relatora pela improcedência da ação. Desembargador Guiomar. Senhor presidente, eu confesso que fiquei, de certa forma, preocupado inicialmente por conta que teria havido um testemunho falso, mas, como Vossa Excelência realça, essa prova, ou seja, relativa a esse testemunho, se falso ou não, também não foi relevante para a aferição do mérito do julgamento da ação. Então, assim, eu também vou acompanhar a eminente relatora e julgar improcedente a ação. Vereador Disseu. Estou de acordo. Vereador Antônia. É isso, Excelência. Como Vossa Excelência ressaltou, é entendimento deste tribunal de que se a prova testemunhal tida como falsa não foi a única utilizada, ou se não foi utilizada ou não foi a única, foram levadas em conta outras provas, não tem como dar procedência ao pedido. Então, acompanhe a relatora. Então, conclusão do julgamento, ação improcedente nos termos do voto da relatora. Decisão unânime. Normal, pauta normal, sim, de preferência. Da pauta geral, embargo de declaração, desembargador Disseu. Embargante Hércules Pirandelli e sua esposa, e embargado Carlos Renato Ferreira Zanini e sua esposa. Tem palavra, Vossa Excelência. Que esse embargo de declaração ficou com a seguinte emenda: embargo de declaração em sede de ação rescisória, alegação de omissões, aplicação do artigo 974 do Código de Processo Civil, expressão do mandado de missão de posse, não ocorrência, consequências lógicas do julgamento, erro material, utilização do Código de Processo Civil de 73 como fundamento, não verificação, tese de contradição, valores honorários comerciais, inconformismo, rediscussão da matéria, inexistência de requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil. E, por isso, estou rejeitando, embargos rejeitados. Alguma divergência? Todos de acordo? Então, embargos não providos, é isso? É isso? Rejeitados. Arruma aí para mim. Desembargador Disseu, o
3 do PJE é a ação rescisória, o autor é Fernando Felício Marques e o réu é Carlos Alberto Gonçalo de Lira. Vossa Excelência tem a palavra. O parecer é pela improcedência. Ter aqui anotado, diz que é para não intervir. Tem 2? Isso mesmo, ausência de interesse público. Isso. O ID 38, 14949. Tá certo, desculpa. Então, ação rescisória, emenda. Ação rescisória, despejo acumulado com cobrança de aluguéis de imóvel urbano, contrato firmado entre as partes de forma expressa, pretensão de reforma de sentença transitada em julgado, alegação de documento novo, não caracterização, mero inconformismo com a conclusão do julgador de primeiro grau, aplicação das penas de ganância de má-fé, descabimento, pedido improcedente. Doutor Gilberto. Desembargadora Serli. Desembargadora Antônia. De acordo. Também estou de acordo, desembargador Guiomar. Então, ação improcedente, decisão unânime. Posso ir embora? 4 PJE, desembargador Disseu, conflito de competência, suscitante segunda vara civil da comarca de Sorriso, suscitado terceira vara civil da comarca de Sorriso. Parecer pela procedência. Pela procedência, né? Fica ratificado. Mantido. Mantido. E eu estou julgando procedente do termo parecer com a seguinte emenda. Conflito negativo de competência. Ação de regulamentação de guarda ajuizada perante a vara de família. Declinação da competência para a vara da infância e juventude. Não evidenciada situação de risco ou vulnerabilidade do menor. Competência da vara de família em consonância com o parecer ministerial. Arguição procedente. Todos de acordo pela procedência, né? Sim, do conflito? Sim. Todos de acordo? Então, conflito procedente. 5 PJE, desembargador Guiomar. Reclamação de Metropolitan Life Company, agravado juiz da primeira vara da comarca de Campo Verde, e terceiro interessado Zé Pupim e Vera Lúcia. Parecer pelo não acolhimento. Eu, na verdade, também estou desacolhendo a reclamação, senhor presidente, e explico. Numa recuperação judicial, essa Metropolitan Life insurgiu quando pleiteou que seus créditos ficassem à margem da recuperação judicial por conta de legislação que a protege nesse sentido. E aqui nós julgamos um agravo de instrumento dizendo que realmente esse crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Ele está excluído dos efeitos da recuperação. E apesar com essa decisão, o juiz lá na origem acabou dando uma decisão dizendo que esses bens são essencial para as atividades da recuperanda. No caso do recuperando, da atividade da recuperando. E entende, diz aqui o reclamante, se nós entendemos na Câmara que esse bem não sofre os efeitos da recuperação judicial, então essa decisão do juiz que considerou essencial depois, ela ofenderia o que foi aqui decidido. Mas eu acho que as coisas não são bem assim. Eu penso que a questão da essencialidade ela tem que ser examinada especificamente na situação X. Acho que a decisão que nós proferimos aqui, dizer que não submete aos efeitos da decisão judicial, não exclui eventual apreciação de essencialidade. Quer dizer, estou até dizendo que acho que não é o caso propriamente de reclamação. Posso ler o voto, mas se... Estou dizendo o seguinte, vamos lá, só pequeno o voto aqui, que diz o seguinte: a autora Metropolitan ajuiza a presente reclamação contra a decisão de folhas proferida pelo juiz de direito André Simões, da 10ª Vara de Campo Verde, 10ª não, primeira, ao argumento de descumprimento de liminar concedido no agravo de instrumento cuja autoridade se visa preservar. A nota que referida à interpretação
mesmo que literal, de ambas as decisões, conclui-se que estas são contrastantes entre si, já que enquanto uma consigna que a MetLife não poderá se sujeitar a qualquer efeito da recuperação judicial, e não está falando qualquer efeito, a outra aponta que a disposição contida no artigo 49, parágrafo 3º, poderá sim afetar os direitos creditórios da MetLife na execução. Assegura que enquanto a doutora relatora do agravo de instrumento decidiu por afastar todo e qualquer efeito do processo recuperacional, os créditos da agravante MetLife, vencidos ou não, constituídos antes do registro da condição de empregado, e ser inviável impedir a continuidade do processo, etc., foi decidido lá, na reclamação, no agravo. Assevera que, em razão da distinção de entendimento entre ambas as decisões, não há dúvida de que deve prevalecer aquela que foi preferida pelo Tribunal de Justiça. Pede seja recebida a presente reclamação e que seja concedida a liminar a fim de suspender qualquer medida do juiz a qual no sentido de impor a MetLife qualquer efeito da recuperação, inclusive aquela do artigo 49, que trata da reconhecimento da essencialidade. As informações foram prestadas pelo juiz André, as recuperandas apresentaram e a Procuradoria-Geral de Justiça pelo não acolhimento da reclamação. Então, eu digo agora no mérito. Reclama a empresa Metropolitan, decisão do juiz, tal, que eu já disse qual que é, deixa eu ver aqui, mais para a essência da coisa aqui. Logo, argumenta a reclamante, se tais créditos não se sujeitam aos efeitos da recuperação, não pode os bens objeto de garantia instituídos em seu favor serem passíveis de decisão que os considere essenciais às atividades das recuperandas. Observe que a liminar concedida no RAI foi proferida no seguinte conteúdo, a liminar concedida. Então, a partir do momento, diz lá a decisão recorrida lá no agravo, então, a partir do momento em que anteriores ao registro da condição de empresário desagravado, não subsiste qualquer fundamento para envolver os créditos da agravante da recuperação judicial atual, mesmo, muito menos, a ponto de impedir a continuidade do processo de execução. É por demais evidente a onerosidade com que serão tratados os créditos da agravante da recuperação judicial dos agravados, além do risco de expropriação do patrimônio disponível, etc. Tal. Nisso se revela ululante a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco tal. Ante o exposto, atribua o efeito suspensivo ao recurso para afastar todo e qualquer efeito da recuperação judicial dos créditos da agravante vencidos ou não constituídos antes do registro dos agravados. As recuperandas apresentam um pedido junto que postulam fosse declarada a essencialidade dos bens para o exercício de sua atividade frente à previsão legal do artigo 49. Colhe-se que entre os bens estavam aqueles dados em garantia hipotecária pelos recuperantes em favor de MetLife, os quais estavam penhorados nos autos da execução em trâmite numa comarca lá em São Paulo. Assim, percebe que o pedido de declaração de essencialidade dos bens foi dirigido de forma correta ao juiz competente para apreciar o pedido. Pondere-se, ademais, que a decisão tida como violada havia sido proferida em sede liminar e ainda que o reclamante tivesse forte expectativa de ver reconhecido o direito de não submissão de seus créditos aos efeitos da recuperação, o que se daria ou não pelo julgamento do agravo, fato é que na ocasião em que o pedido da essencialidade fora formulado pelo juiz da recuperação judicial, não havia decisão acerca do ponto essencialidade, de modo que não há a falar propriamente disso. Eu estou dizendo que quando o juiz proferiu a decisão, não havia decisão tratando especificamente da chamada essencialidade. Então, eu estou dizendo que essa hipótese não é simétrica para efeito de incidência da reclamação. E estou negando. E julgando improcedente. Vossa Excelência, é o voto. Jogador Dirceu. Eu tenho alguma dúvida com relação a esse processamento dessas recuperações pelo produtor rural, de modo que eu vou pedir vista para um exame, principalmente com as decisões do superior recentes, dando liminares, suspendendo algumas decisões, inclusive nossa aqui do tribunal, de modo que eu vou pedir vista para uma melhor análise. E já informando que sair de férias na próxima sessão, deveria trazer na sessão subsequente, que é de maio. Doutor Gilberto. Eu vou pedir ver, né, relator, para aguardar o pedido de vista. Desembargador Antônio. Também, Excelência, aguarda. Também aguarda. Dada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista. Primeiro vogal. Do primeiro vogal. Isso aqui, deixa eu ver. Desembargadora Serli,
Embargo de declaração de Bermílio Porpério dos Santos, que tem como embargado Neide de Souza Amorim. É o 6º PJE, até para Vossa Excelência. Ementa. Embargos de declaração, contradição, obscuridade, inocorrências, pretensão de alteração do resultado do julgamento, inviabilidade, recurso desprovido. Embargador Antônia. De acordo, senhor. Estou de acordo, embargador Guiomar. Embargador Dirceu. Embargador Gilberto. De acordo. Decisão não. Conflito de competência 7 PJE, Dr. Gilberto Loro Bussique, entre o juiz da primeira vara civil da comarca de Várzea Grande e da vara especializada de direito bancário daquela comarca. Parecer... Não apareceu. Então... Senhor presidente, a matéria idêntica já foi decidida por esta Câmara Civis Reunidas em relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Faria. Conflito negativo de competência, busca e apreensão, cessão de crédito, retirada da instituição financeira do polo, manutenção do conteúdo financeiro da ação, competência da vara especializada em direito bancário, conflito procedente. Todos de acordo? Conflito procedente é a conclusão do julgamento. Nove PJE, conflito de competência, juiz da primeira vara de Sorriso e da segunda vara daquela comarca, de qual sou relator. É o parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacó é do juízo, competência da primeira vara, que é o juiz suscitado. Não. Você está suscitante. Você tem a parecer aí, você? Matei. Não, você tem ele. Ementa, conflito de competência, ação de busca e apreensão de menor, situação de risco descrito no artigo 98 do ECA. Inexistência no caso, atribuição legal da vara de infância e juventude afastada, artigo 148, parágrafo 1b do ECA. Conflito procedente. Sim. Então, ratificado o parecer, todos de acordo. Bem, antes de encerrar, eu queria um minutinho da atenção de Vossa Excelência para tratarmos de um assunto que não é objeto de julgamento aqui, nem coisa nenhuma. Eu recebi aqui um mandado de segurança em que eu sou autoridade coatora, deferido pelo desembargador Dirceu, que faz parte dessa Câmara aqui, atribuindo o efeito suspensivo num agravo de instrumento em que eu deferi a liminar suspendendo a decisão do juízo de Primavera do Leste para suspender o deferimento de uma recuperação judicial de um grupo econômico sediado naquela cidade. Sou daqueles que tenho um entendimento claro de que a primeira coisa a ser preservada é o Tribunal de Justiça, sempre, sempre, sempre. Jamais nos 20 anos que estou aqui, eu levei para a rua nada do que acontece aqui. Nós temos nossas diferenças aqui e todo mundo sabe disso. E também não quero aqui censurar o desembargador Dirceu, nem nenhum colega que tem a competência, obviamente, de deferir mandado de segurança. Mas o que me causa espécie, e eu sou obrigado a dizer isso e fazer essa manifestação aqui, para que não surjam interpretações outras pela cidade, de que me parece inaceitável que se defira uma liminar numa recuperação judicial, seja ela de quem for, contra ato de desembargador, ato esse calcado em inúmeras decisões da Corte, inclusive do desembargador Dirceu.
que é o caso básico do problema do produtor rural, se tem ou não tem inscrição, 2 anos na junta, etc. Matéria que todos nós conhecemos. Então, eu não posso deixar de registrar aqui, de certa forma, a minha indignação, desembargador do céu. Porque nós não estamos aqui, não temos hierarquia, nem coisa nenhuma entre nós, isso é óbvio. As instâncias são diferentes. Aqui, o mandato de segurança é concedido nesta Câmara, contra ato da turma, mas, francamente, eu tenho votos de Vossa Excelência do mês de novembro e dezembro, exatamente no sentido do que eu proferi neste agravo do caso lá de Primavera, desse produtor rural. Iguais. Aliás, votos escritos estão aqui comigo. Não vou poupar de ler. Quer dizer, dizer também que o STJ suspendeu a recuperação do caso Pupim, que é outra situação de Campo Verde, e que, portanto, está tendo mudança. Eu vou pedir vênia aos senhores, só para ler uma questão aqui, que é a seguinte. Trata-se de petição de tutela de urgência ajuizada por José Pupim, Pecuária, em recuperação judicial e outro, no qual se postula a concessão de tutela de urgência com pedido liminar, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra acordo proferido pela Turma da Justiça do Estado do Mato Grosso, que é a nossa, quarta, e aquela famosa casa do José Pupim. Depreende-se dos autos que a requerida Macrofértil insurgiu-se na origem contra a decisão judicial que definiu o pedido de recuperação formulado pelos órgãos requerentes e ainda admitiu a inclusão dos débitos anteriores ao registro da sociedade empresária na junta comercial. A Corte Estadual, apreciando a controvérsia, deu parcial provimento ao agravo do instrumento para afastar os créditos da hora requerida no âmbito dos efeitos da recuperação judicial dos órgãos requerentes. Foram postos em embargo de declaração, os quais restaram rejeitados. Posteriormente, foi interposto recurso especial pelos órgãos peticionantes, o qual aguarda a publicação de decisão de admissibilidade. Na presente oportunidade, sustenta em suma que a ausência de prevenção apta a engessar a distribuição por conexão é uma questão do STJ. B. A qualidade jurídica do empresário não é conferida pelo registro da junta comercial, mero ato declaratório, mas sim pelo efetivo exercício da atividade profissional. E C. Que a expropriação de seus recursos financeiros por execuções individuais representará a interrupção das atividades produtivas. Muito bem. Diz o ministro, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto na origem e no mérito a confirmação do sobrestamento até julgamento final do apelo nobre. É o relatório. Decidiu o ministro. A liminar deve ser indeferida. 1. Afasta-se inicialmente a alegação de livre distribuição do feito. A prevenção do feito se encontra presente na justificativa, porquanto, como inclusive reconhece os próprios requerentes, em suas razões as suas tais, a presente controvérsia afeta execuções de outros credores, citados pelos peticionantes e já apreciados por este signatário no pretérito dos autos da petição tal, requerida pelo Banco Bradesco, etc., e Banco João Deere. Logo, diz o ministro, constante a jurisprudência da STJ, em se tratando de conexão, o critério a ser utilizado para a determinação do juiz competente é o da prevenção. 2. Cise-se a controvérsia em delimitar se o fornecedor agrícola que exerce sua atividade pelo prazo superior a 2 anos e que não esteja inscrito no registro público da empresa mercantil tem direito à recuperação judicial e aos seus efeitos, preenchendo os requisitos exigidos pela lei. Como é sabido, o agricultor somente será equiparado para os efeitos legais da figura do empresário em atendimento às formalidades contidas no 968 do Código Civil, se requerer sua inscrição na junta comercial. Caso não o faça por sua livre escolha, estará submetido ao regime jurídico comum do Código Civil e ainda que exerça atividade rural com proveito econômico, não será considerado empresário. Artigo 971 e 984 do Código Civil de 2002. Repetiu, portanto, o mesmo tratamento anteriormente aplicado aos ruralistas pelo Código Civil de 16 e pelo Código Comercial de 1850. E dentro da conclusão, então prossegue. Isso aqui, é decisão publicada ontem, de lavra do ministro Marco Buzzi, que é, no final das contas, quem será o relator do caso Pupim que se encontra lá. E traz, inclusive, uma aula de como está hoje no Congresso Nacional uma disposição para se equiparar o produtor rural e se submeter à recuperação judicial. E naquele texto que está no Congresso Nacional diz que, olha, tem que registrar. De novo. Então, tudo isso, eu não estou decidindo mérito nem questionando nada. Só quero dizer que esse tribunal não teve o seu pior momento nos últimos anos no episódio Leopoldino. Não teve.
esse tribunal não teve o seu pior momento nos episódios que afastaram colegas nossos e foram aposentados. Teve, desembargador Disseu, numa vergonhosa guerra de liminares em mandado de segurança, do qual eu, como vice-presidente dessa corte, entre outros casos, tivemos um em que um desembargador, acompanhado pelas partes, quis invadir a conta única, as dependências da conta única, porque, não entendendo como é que funciona a questão dos alvarás para a liberação de recursos, foi lá fazer isso. Eu, de vice-presidente, determinei a segurança que, fora o desembargador, os demais que ele prendesse todos que estavam invadindo lá, que eram terceiros, não era nem servidor daqui não, eram advogados, etc. E isso foi fase que eu pensei encerrada do nosso tribunal, francamente, encerrada do nosso tribunal. Porque, com todo respeito, não tem cabimento. Eu não proferi decisão teratológica nem de longe, ela é toda calcada no entendimento unânime do tribunal nosso, até ontem, antes da decisão de Vossa Excelência, na quinta-feira, calcado basicamente no que entende a maioria do STJ. A matéria foi levada ao STJ para fazer o repetitivo, a corte decidiu que não há matéria para decidir em corte repetitivo. Então, eu não decidi aqui contra súmula, contra repetitivo, nada, nem contra a decisão majoritária do STJ. Então, eu fico, de qualquer forma, eu preciso dizer isso aqui, para todos aqui, para a sociedade mato-grossense. Não considero que eu tenha feito uma vírgula que autorizasse o mandado de segurança. Porque dizer que vai causar prejuízo, etc., tal, desculpe, não é um problema da recuperação judicial. Esse problema resolve-se lá entre eles. Agora, nós já estamos tendo que não enfrentar uma situação calamitosa, que é a questão de se fazer, primeiro, uma perícia administrativa, uma perícia que só interessa ao juiz, para exatamente dizer, esse condutor aqui não está escrito, mas ele tem 2 anos, que não é outra a intenção. Aí essa pessoa que fez acaba sendo nomeada o administrador judicial das recuperações judiciais, que já é um negócio que já está podre no contexto. Podre no contexto. E agora, desembargador, a gente tem que enfrentar isto. Quer dizer, não tem, com todo respeito, lógica, razoável, aceitável, minimamente, o deferimento de uma segurança para colher uma decisão de um desembargador, tomada essa decisão, e todo mundo sabe, tomada dentro do que é o mais aplicável aqui. Se o STJ amanhã disser, vocês têm que fazer a liberação para ele, é lógico que nós vamos seguir, né? Mas não é isto. Então, se eu estou decidindo, com base no que diz Vossa Excelência até mês de dezembro, e agora, do dia para a noite, no mandado de segurança, quer dizer, se fosse num agravo de instrumento, lógico, no agravo de instrumento, olha, eu mudei de posição, eu acho que nós temos que fazer isso, ótimo. Mas isto, mandado de segurança, né, porque eu teria prosseguido decisão que viola direito líquido e certo dos impetrantes, com todo respeito. Não podemos voltar ao que já passou esse tribunal. Nós temos que, daqui para sempre, daqui para frente, andarmos dentro da maior lisura possível, porque a sociedade espera que o tribunal tenha a firmeza. Ao contrário de que, com todo respeito, diz Vossa Excelência, olha, mas aqui está causando inseguranças. Que insegurança, meu Deus do céu? A segurança que a justiça está dando é dizendo, olha, produtor, se você não tem 2 anos, até logo. Você quer reformar, vai ao STJ. E o STJ está dizendo aqui, ó, acabei de dizer aqui. Está aqui. Acabei de dizer. Essa decisão de dia 27 de fevereiro foi publicada ontem, do ministro Marco Bussa. Então, eu precisava dizer isto aqui, dizer que, evidentemente, não fiquei triste. Eu não quero ficar envergonhado. Esta é o meu posicionamento. Precisava falar isso. Ordem, presidente. Queria falar, quero me manifestar porque eu acho que é importante. Primeiro, sou solidária ao pensamento de Vossa Excelência. Vamos tratar de teses. Não quero saber o conteúdo do que a gente está falando. Na mesma semana, eu recebi um mandado de segurança para caçar decisão também de um desembargador. E eu justifiquei dizendo o seguinte, nenhum desembargador que eu conheço dá decisão teratológica. São todas fundamentadas, têm a sua tese, e eu não posso utilizar deste recurso para caçar a decisão de um colega. Que não, tipo assim, não pode um mandado de segurança substituir um recurso, que é obrigação das partes. Então, eu também fico
muito preocupada com isso. Se essa moda pega, a gente vai entrar num universo que ninguém quer. E é inaceitável isso. Inclusive, no início da minha carreira como desembargadora, eu fui também relatora no mandado de segurança contra a decisão do desembargador Dirceu. E de um mandado de segurança, eu não concordei. E também num processo de suspeição contra a colega, que você vê que é simplesmente uma manipulação, que é outra ação que a gente tem que tomar essas providências, esses cuidados. Então, sou solidária, tenho certeza absoluta que faltou informação para o desembargador Dirceu, eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço ele, meu colega há muitos anos, ele não passou essa informação, eu tenho certeza absoluta. Então, eu sou solidária, eu espero realmente que a gente volte para os bons trilhos que a gente está tentando construir para esse tribunal. Então, já abriu, Vossa Excelência deixou aberto aí, eu vou fazer uma manifestação. E eu não quero pontuar o caso específico. Quero me assim, com relação ao caso específico, eu quero me abster, até porque eu também participei do julgamento, etc., tal, dos julgamentos que geraram essas situações. Mas realmente o desembargador Rubio falou um negócio interessante aí, e eu tenho... Isso não é depois que eu entrei aqui no tribunal, não. Tanto não é que eu estou no tribunal, já vai fazer 15 anos, e eu estava fora, todos sabem, eu era integrante do Ministério Público, e lá do lado de fora, eu via o quanto era nocivo essas liminares que se davam caçando decisão de juiz, de desembargador, e nós sabemos como é que a história aconteceu lá atrás, nesse sentido. Então eu vim para o tribunal, ao tomar posse aqui, uma das coisas que me levou a meditar foi: será que eu vou precisar dar liminar contra a decisão de desembargador? Pensei comigo e respondi a mim mesmo: se necessitar, vou. Se for o caso. Mas eu preciso lembrar que isso normalmente gira em torno de ponto de vista e às vezes a vista é curta. Para minha satisfação, durante esses 15 anos, senhor presidente, eu nunca dei uma liminar contra ato de desembargador. E recebi várias. E o que é curioso é o seguinte, é que a liminar às vezes é dada, concedida, e aí teve situações que eu segurei o processo, que normalmente é em agravo, eu segurei o processo de propósito não, para ver. Né? Eu queria ver o julgamento do mérito do mandado de segurança no colegiado, no pleno. Nenhum foi levado a julgamento do pleno. Por mais que eu segurasse o agravo para ver se a minha decisão era telatológica, se ela era abusiva, ou se eu estava ou não exercendo bem a judicatura. Né? Eu queria fazer assim, mas aí o que acontecia? Não era levada ao pleno, por mais que eu segurasse o julgamento do agravo para saber isso. E aí, no julgamento dos agravos, relativo a essas liminares, todas, literalmente todas, eu tive que contrariar a liminar que foi dada, tive que julgar diferente do que foi dado na liminar. Todas. Eu tenho elas anotadas, porque esse negócio para mim, eu já vim para cá com essa preocupação. Então, todas as liminares contra a decisão que eu proferi, considerada telacológica ou abusiva, e só pode ser a esse fundamento, todas elas eu tive que julgar o mérito dos agravos diferente das liminares, ou seja, e eu sempre avisei, olha, tem uma liminar aí dizendo que é o contrário. Não, mas a solução jurídica é essa mesmo. Então, eu acho, senhor presidente, que essa minha experiência de vida lá de fora, aqui de dentro, o que aconteceu comigo durante esses 15 anos, me leva realmente a aderir à preocupação de Vossa Excelência, sem quer dizer, igual Vossa Excelência falou, não estou fazendo juízo de valor jurídico de A, B ou C, isso realmente é desgastante no âmbito da nossa instituição, principalmente para quem está lá do lado de fora vendo essas situações. Porque, na verdade, quando se dá uma liminar considerando a decisão de um outro julgador no âmbito jurisdicional, não estou falando no administrativo, jurisdicional, dizendo que ela é teratológica, que ela é abusiva, eu acho que isso é muito desgastante para o tribunal, porque
às vezes não era, principalmente quando não era o caso de conceder essa liminar, como os casos que eu tenho eles anotados aí, um por um. Né? Então eu acho que é um negócio que precisa ter um certo cuidado. Não estou censurando ninguém, não sei se precisar de algum dia dar uma liminar no mandado de segurança, não sei se eu vou dar, não digo que não dou, mas eu sei do tamanho da desgaste que gera para as pessoas. Ninguém está aqui querendo ser sensível na minha... Não, é porque você tem ponto de vista diferente. Não é esse o problema. Ponto de vista diferente, a presidência registrou. Nós temos vários. Temos embate, Beto Vênia, voto diferente, e todos sabem aqui a minha posição, inclusive no pleno. E eu, de vez em quando, tomo uma posição diferente, que é o meu ponto de vista. Às vezes voto sozinho, 1, 2 me acompanha, não tem importância. É o meu ponto de vista. Mas, enfim, eu quero externar a minha preocupação, a minha adesão a essa preocupação, sobretudo do ponto de vista do desgaste que normalmente, que já gerou tantas vezes no passado nesse tribunal, que a gente não tenha isso como regra, voltando a essas discussões. E aí, sem censurar quem quer que seja, tá, só essa preocupação genérica. Advogado Antônio. Posso falar? Bem, eu particularmente reflito muito sobre isso, sobre esse aspecto de coleguismo, da instituição, mas existem casos e casos. Eu jamais chamaria qualquer decisão de Vossa Excelência, de qualquer outro colega, de teratológica. Eu acho que eu não escrevi essa besteira na liminar que fora concedida. Foi um pensamento que tive, relutei muito, inclusive, para fazê-lo, refleti alguns aspectos, que é claro que sou humano, posso errar, e acho que devo errar e vou continuar errando. Mas a minha intenção foi sempre de acertar. Eu nunca quis ofender pessoalmente ninguém. Eu penso que o processo, não existem partes, existem interesses. Os interesses são das partes de se degradarem. E muitas vezes é óbvio que a gente erra, a gente concede alguma coisa, às vezes utilizando razões que não são entendidas dessa forma. Mas eu quero, de qualquer sorte, me desculpar com Vossa Excelência se eu ofendi pessoalmente. Não foi essa a minha intenção, e não foi a intenção me denegrir a imagem do tribunal. Minha intenção está fundamentada e calcada no que eu decidi, os motivos pelo que eu decidi, no momento em que eu decidi essa questão. É claro que qualquer decisão é dolorida para todo mundo, não seria boa para o tribunal, mas eu às vezes fico preocupado, até falei para a minha assessoria, eu falei até para a ministra, o dia que eu tiver medo de dar uma decisão, eu pego meu boné e vou embora. Então eu não quero agradar ninguém, nem desagradar ninguém, entendeu? Eu sei que eu tenho entendimento, votei nesse sentido. Eu já votei, relutei muito, pedi vista dos autos. Eu tenho um pensamento de que, em sentido oposto a esse em votos anteriores, e refleti sobre o voto da ministra Nancy, refleti sobre vários votos. Eu sei que eu não sou Deus para acertar tudo, tá certo? Mas alguns aspectos são relevantes, são considerados, né? De modo que é óbvio que se eu errei, não foi com a intenção de ofender ninguém, e nem filo para desagradar ou agradar ninguém.
fiz de acordo com a minha consciência. E vou, cara, Vossa Excelência, que vou refletir melhor sobre todos esses temas que Vossa Excelência colocou, que realmente são relevantes. E eu tenho uma consideração especial por Vossa Excelência, desde que entrei no tribunal, sempre tive seu apoio, tive sua amizade, e não quero perdê-la por causa de um fato processual, que não vem ao caso aqui discutir o mérito dessa razão ou daquela razão. Mas tenho certeza, Vossa Excelência, que foi um momento meramente processual. Eu sei que é ofensivo, às vezes eu como juiz também, quando recebi algum recurso, tinha alguns colegas que ficavam olhando o resultado do recurso, se perdeu ou ganhou, se foi reformado, não. Ninguém gosta de ter sua decisão reformada, e não é essa a minha intenção, reformar a decisão de Vossa Excelência, não. O meu pensamento vai além disto. Além de qualquer tipo de decisão que favoreça esse ou aquele. Meu pensamento foi de dar uma contribuição naquele caso, daquele modo. Óbvio que, pelo jeito, a maioria não concorda comigo, simplesmente por ser liminar contra desembargador. E eu refleti muito sobre isso. E eu tenho algumas posições, já dei liminar em outras ocasiões, contra ato desembargador. Se forem analisar o meu currículo, deve ter dado 1 ou 2 liminares já nesse sentido. Então nós deveríamos aqui fazer um pacto, né? Não se tem liminar ou caçar liminar, você não dá ato desembargador, não cabe recurso e pronto, são recursos só para o STJ e acabou. Agora, no momento que põe aqui para a gente decidir, nós temos que dar uma decisão e as partes, a sociedade cobra, você tem que decidir sim ou não, nega ou se dá. E muitas vezes você fica entre a cruz e a espada num determinado fundamento. Se nós acertássemos tudo, é óbvio que não precisaria nem de estarmos aqui, seríamos divinos. Então eu me submeto aos meus erros também, tá certo? E vou fazer sim uma reflexão do que Vossa Excelência falou, vou pensar bem sobre tudo isso que Vossa Excelência falou. Você tem toda a razão nesses aspectos que falou, às vezes até de que você vota de uma maneira, ou tem votado de uma maneira, embora tenha pensamento diverso, para se adequar a determinadas situações. Mas isso é matéria de mérito que eu prefiro deixar para os fundamentos as razões que vão ser postas. Mas prometo a Vossa Excelência que vou refletir muito mais sobre esse assunto, porque eu não esperava tê-lo ofendido dessa maneira, tá? E não pensava, não pensei em nenhum momento em estar fazendo qualquer coisa que pudesse ferir a instituição. Eu pensei que estava prometendo um ato judicial comum, embora seja contra ato de um colega, mas não só contra o colega, contra um fato que eu interpretei de uma forma diferente, como poderia fazer ou não fazê-lo. Se fiz errado, com certeza vamos corrigir, tá certo? Peço desculpa de antemão a Vossa Excelência e dizendo que apoio e aplaudo a sua atitude, sempre aplaudi Vossa Excelência. Acho a Vossa Excelência um desembargador de escola, né? Um dos desembargadores que mais atuam em todas as formas desse tribunal, que atua para harmonizar, para compatibilizar as situações nesse tribunal, para acomodar que todo mundo esteja bem, como presidente, como desembargador, como advogado que eu conheci, sempre teve uma postura ética excelente, né? Então eu não julguei o ato de Vossa Excelência em si, eu julguei um fato jurídico que, me desculpe se interpretei errado, mas prometo que vou estudar melhor o assunto e vou levar em consideração as suas palavras de uma pessoa sábia que está no tribunal e sabe para onde quer ir e o que quer que esse tribunal trilhe. E nós devemos sim, não ser aqui uma confraria, mas sermos aqui um tribunal que segue uma ética e um caminho justo e o mais certo possível, tá certo? Então, de modo que eu peço desculpa, Vossa Excelência, pela parte pessoal que possa ter ofendido, e dizer que só fiz uma matéria processual, talvez não com esse pensamento de ferir ou não ferir alguém, mas com o pensamento de, no momento você tem que tomar uma decisão, e às vezes a decisão que você toma não é a mais acertada, senão não teríamos aqui todos os recursos ser julgados unânime. Cada um tem o direito de pensar diferente, mas não tão unânime assim, né? Quando você defere alguma coisa e há uma reprovação geral, você tem que parar para pensar. De modo que eu prometo a Vossa Excelência que vou refletir, tá? Me desculpe e muito obrigado. Apenas concluindo, óbvio, desembargador Dirceu, que nós aqui não estamos aqui para agradar A ou B, o nosso dever é decidir. E óbvio também que aqui não seríamos
uma confraria, não vamos dar, não é isto, não submeter uma decisão de desembargador a um mandado de segurança. Não é isso. Se está na lei, nós temos que ver. O que, conforme eu já disse, o que me, de certa forma, causou espécie é o problema da rua, que é importante, porque há um sinal aqui dentro do tribunal, como é que procede o tribunal, dentro da sua segurança jurídica, que ele é obrigado a ter nessas situações. Mas, muito mais, porque se eu não estiver enganado, desembargador Disseu, nem o recurso, se eu não estiver enganado, eu não posso afiançar isso aqui, nem o agravo regimental foi aviado. Se eu não estiver enganado, nem o agravo regimental foi aviado. Posso até verificar. Forma que eu digo, a Constituição, e não estou acima do bem e do mal, para que não possa ter minhas decisões atacadas. Eu acho que é razoável, é que a gente mude de entendimento sempre, é do homem mudar, mas transformar isso em direito líquido, de certo, realmente me causou uma certa perplexidade. Né? Então, nada mais. Só um pouquinho, presidente. Saudar a Antônia, que é a primeira vez que ela está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, colega. Tem outra mulher aqui para ajudar-me. Então, estou muito feliz com a sua presença. Que Deus te ilumine, te guarde, te proteja do mal, te dê uma ampla visão e umas experiências maravilhosas aqui. É o que eu te desejo do fundo do coração. Nada mais, declaro encerrada a presente sessão.